Olá! Viajar para fora do país, conhecer gente, cultura, hábitos diferentes, aprender outro idioma e ainda aprofundar os estudos da faculdade, vendo outras realidades. Esses são alguns dos benefícios de quem participa de um programa de intercâmbio. E a UPF hoje está conveniada com 55 instituições de ensino superior em 16 países. O Estúdio 4 de hoje vai falar um pouco sobre esse programa de intercâmbio que é disponibilizado pela Universidade Passo Fundo. Nós estamos recebendo a professora Maria Elizabeth dos Santos, que é a coordenadora da assessoria internacional da UPF. Também está conosco a Camila Ribelato, que é estudante, intercambista, estudante do curso de Engenharia Civil. Recebemos também o professor Rafael Franduloso, que é professor e coordenador da divisão de pesquisa da UPF. E ainda o estudante Rodrigo Harmat Gainza, isso, acertei? O Rodrigo é estudante, intercambista, é do curso de Economia e está há quase um ano aqui em Passo Fundo. Professoras, hoje são 55 instituições conveniadas de 16 países e isso é importante para a vida, para o processo de intercâmbio de uma instituição superior. Olá, Rogério. Obrigada pelo convite inicialmente para nós estarmos aqui e poder falar um pouquinho desse programa de intercâmbio da Universidade de Passo Fundo. Exatamente, nós temos esse número que você disse, esse é um número bastante significativo, porque ele traz a oportunidade aos nossos alunos, aos nossos acadêmicos e ao nosso grupo de professores também, poder ter essa vivência internacional, poder experimentar novas metodologias de ensino, né? Aprender sobre novas culturas, como você disse, muitas vezes aperfeiçoar um idioma que ele já sabe ou até mesmo aprender um novo idioma e trazer novos conhecimentos, né? Para o nosso meio acadêmico, melhorando não só a sua formação, mas também amadurecendo, aperfeiçoando, né? Enquanto sujeito. Esse é um processo de ida contínua dos estudantes, professor? Exato. Nós temos os programas que nós temos hoje de intercâmbio acadêmico, ele pode ser entendido como 4 programas principais e são programas que nós temos saídas frequentes. Alguns deles são anuais, mas no geral nós temos saídas dos programas 2 vezes por ano. Uhum. Bom, o professor Rafael, o senhor é coordenador da divisão de pesquisa da UPF e teve a oportunidade, antes da gente entrar propriamente, queria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência de ter feito o doutorado na Espanha. Uhum. Como é que foi essa experiência? Olha, Rodrigo, obrigado pela oportunidade. Rogério, obrigado pela oportunidade. A história começa em 2005, quando eu saí também pelo programa de intercâmbio acadêmico da Universidade de Passo Fundo. Uhum. Então, lá eu fui para a Universidade de León, realizei o intercâmbio acadêmico como os alunos agora que também realizaram ou estão realizando. E de imediato eu ingressei no doutoramento na Universidade de León, no processo de seleção. Voltei para o Brasil com uma carta de aceite e logo ingressei diretamente no programa de doutoramento. Você já aproveitou a oportunidade então de fazer o intercâmbio ainda quanto acadêmico para já deixar alinhavado o processo de continuação do estrito sensu. E é uma das recomendações que nós damos aos nossos alunos para aproveitar essa oportunidade, além de ter esse ganho acadêmico, de formação de cada um dos cursos que estão sendo realizados, de, se possível e se for o interesse, deixar alinhavado dentro de departamentos realizado no momento como estágios, etc., de atividades, mas deixar alinhavado a possibilidade de retornar para seguir no mestrado, no doutorado, nessa universidade de destino que ele está realizando os estudos. Então, em León eu realizei o doutoramento. Dentro do doutoramento, por ter uma bolsa que me permitia realizar estudos em outros países concomitantemente, com o estudo que eu estava realizando em León, eu tive a oportunidade de ir para o Canadá, tive a oportunidade de ir para a França, tive a oportunidade de ir para outras instituições dentro da Espanha, para ter essa formação internacional que era o doutoramento europeu que eu realizei naquele momento. Você ficou durante quanto tempo lá? Eu fiquei de 2005 a 2011. É um tempo bem razoável, né? Considerável. Né? Morei, literalmente, né? Pude aprender muito da cultura daquele país, ou seja, foi uma formação de vários âmbitos, né?
pessoal, profissional, cultural. Realmente foi uma experiência maravilhosa. Camila, você é estudante do curso de Engenharia Civil e você esteve no Canadá. Isso mesmo, Rogério. Obrigada pela oportunidade. Eu estive no Canadá, morando lá por 1 ano e 4 meses. Eu fui pelo programa Ciências Sem Fronteiras, no qual o programa é compreendido de 3 partes principais, né? Que no meu caso foi uma parte de curso de inglês, os primeiros 4 meses. Depois, um projeto de pesquisa, no qual eu tive a oportunidade de publicar, fazer uma publicação de um artigo e apresentar na Conferência Internacional de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental em Miami, que foi uma experiência também imensurável. E também a última parte, que foi os 8 meses, os 2 semestres de faculdade, né? E por que você escolheu o Canadá? Na verdade, o Canadá sempre foi um país que eu gostei muito. Não tem um motivo, mas o fato dele ser um país muito desenvolvido, onde as pessoas são extremamente educadas, onde as coisas realmente funcionam, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Tu teve alguma dificuldade lá? Olha, qualquer dificuldade que fosse encontrada era suprida muito fácil, porque o povo canadense, tanto professores quanto colegas de faculdade, todo mundo é maravilhoso com você, estão sempre te ajudando, possibilitando que você possa resolver tudo da maneira mais fácil possível. Então, qualquer dificuldade que eu encontrei com adaptação na língua ou moradia, qualquer coisa, foi facilmente resolvida. Vocês têm que semestre do curso, Camila? Quando eu saí da UPF, eu estava no 9º semestre, mas agora eu não estou definida. Talvez eu me forme em 1 ano, se eu conseguir encaixar todas as matérias que eu precise, mas talvez 1 ano e meio. Estou no final já. Certo, bom, está na reta final, isso aqui que importa. Estou no finalzinho. Você programou isso ao longo do curso? Quando você entrou aqui na instituição, você já tinha esse pensamento, não, vou fazer um intercâmbio, a hora que der eu vou ir para o Canadá? Não, com certeza eu tinha ideia de fazer intercâmbio, mas quando eu entrei no curso não tinha Ciências Sem Fronteiras ainda, né? Então eu estaria fazendo intercâmbio pela UPF, né? Mas como abriu o Ciências Sem Fronteiras um pouquinho depois que eu entrei na faculdade, aí eu comecei a almejar o Ciências Sem Fronteiras e foi o programa que eu consegui fazer. Legal. Rodrigo, você é de Barcelona, já está há quase 1 ano aqui em Passo Fundo. Isso mesmo, obrigado pela oportunidade. Faz já quase 1 ano, el 18 de julho, lembro perfeitamente o dia que cheguei aqui ao Passo Fundo, com um frio incrível. Que continua, né? Que continua agora mesmo, ainda que eu venho de uma cidade que no inverno também é muito frio, aqui é bem diferente, né? Isso já foi o primeiro contraste que eu tive da diferença bem grande aqui no Brasil. E por que você escolheu o Brasil e por que Passo Fundo? Concretamente escolhi Brasil porque, por casualidade, 1 ano antes eu vim aprender português a Rio de Janeiro. Estive 2 semanas ali aprendendo mais ou menos o que é o português e aprendi mais ou menos o básico. Daí, quando eu tive a oportunidade de intercâmbio, um dos meus destinos, o primeiro que eu escolhi era Passo Fundo, porque era o único que dava a oportunidade de ficar 1 ano aqui no Brasil. Os outros eram Brasília e São Paulo, mas eram só 6 meses. E eu sei que 6 meses passam voando. Daí eu decidi vir aqui 1 ano. Tá. Você faz o curso de Economia em Barcelona, é isso, Rodrigo? Isso. Bom, economicamente a Espanha não vive um bom momento, né? Não vive um bom momento, justo estávamos falando disso faz um momento. Brasil, eu acho que é um país que ainda tem muito dinheiro e tem muita mais oportunidade que agora que na Espanha, né? Não vive um bom momento econômico, nem social, nem político, né? Então é um momento que eu acho que é um bom momento para sair da Espanha. Pois é, e se confirma aquilo que se fala hoje, que o jovem, que o estudante, na Espanha ele está um pouco sem perspectiva de termina o curso dele, mas o que vai fazer, aonde vai trabalhar, porque a taxa de desemprego é considerada bastante alta. Para responder essa pergunta vou fazer servir um exemplo que se fez muito famoso. Um estudante espanhol que estudou um curso de engenharia e tinha um mestrado, escreveu em Twitter com, não sei se 15 palavras, uma coisa assim, se fez muito famoso e descreveu todo esse estado dos jovens em Espanha. Ele falou, tenho um curso e 2 mestrados e estou limpando vasos no Londres. Nossa. Assim é o exemplo mais entendedor de como está a coisa aqui em Espanha, né? Não sabem reter o capital humano em Barcelona. Por exemplo, um jovem que ganhou um prêmio muito importante de física, o mais jovem que até agora ganhou, esse mesmo dia tive uma entrevista de emprego e eles falaram que não era apto para o trabalho. E era o jovem mais prometedor do física nesse momento.
aconteceu que ele foi embora, né? Foi para outro país. E o que está acontecendo é justamente isso. O pessoal está saindo para outros países, onde vislumbra que tem uma possibilidade melhor, como nesse momento o Brasil. É exatamente isso. Por exemplo, o Brasil, para nós, é um país que está crescendo muito e que tem muito dinheiro, e com tudo isto da Copa e com tudo Tem isso... muita pobreza também, Tem né? muita pobreza, mas como nós somos de lá, não vemos tanto isso. Nós sabemos que existem as favelas, mas não é o mesmo, né? Quando eu estou aqui, eu já vi outra perspectiva, né? Já é outra coisa. Mas para nós, por exemplo, o nosso governo também não ajuda, não? Já falou que se você está mais de 3 meses fora da Espanha, já não tem direito à Seguridade Social. Então, e aí quando se voltar, teria que pagar você mesmo, por parte privada. E você tem amigos, colegas que estão nessa situação, que se formaram, que concluíram a sua qualificação e que hoje não conseguem emprego ou estão em subempregos da Espanha? Sim, muitos. Na verdade, a maioria dos meus colegas lá me estão falando de que eles têm inveja de que eu possa ter a oportunidade aqui. Eu sempre ofereci a eles que se querem vir para aqui eu vou ajudar em tudo o que é possível, né? Eles me falam que não encontram trabalho do que eles estudaram e estão trabalhando de garçom ou de outros trabalhos que não mais que precisam, né? Mas do que eles estudaram no seu curso, não. É uma falta, então, uma falta de perspectiva assim bem perigosa, né? Com certeza. Estudar lá para nós, nos falam que moralmente é muito obrigatório estudar. Se você não estuda, não vai chegar a nenhum lado. E agora estudamos, temos mestrados e não chegamos a nenhum lado, né? Agora a perspectiva é muito dura em Espanha. Tem outros aspectos muito enriquecedores, não? Como falávamos que Espanha é um país muito rico em muitos sentidos, mas nesse sentido, laboralmente, para nós não é uma perspectiva muito otimista. Professor Rafael, quando tu morou lá, você enfrentou uma situação bem diferente, nesse período de 2005, 2011, né? Eu peguei justamente... Você pegou a crise estava começando, né? Eu peguei a fase econômica excelente e todo o declínio. Quando a burbuja econômica espanhola, quando estourou a bolha imobiliária espanhola, foi o momento que eu estava em León e era algo que foi extremamente, a nível social espanhol, muito duro, porque foi quando começaram a ter todas as inadimplências com as hipotecas, banco tomando bens, apartamentos, desemprego, ou seja, eu peguei toda essa transição e quando eu saí da Espanha, estava com em torno de 5,8 milhões de espanhóis desempregados. E a perspectiva era, naquele momento, de cada, acho que 10 jovens de 22 a 34 anos, 8 não tinha perspectiva de trabalho. Mas, como nós estávamos comentando, deve ser um processo econômico que a Europa toda sentiu naquele momento e que vai se recuperar. E a Espanha tem muitas outras qualidades e tem muitas outras coisas que podem aportar para uma sociedade que dignifica ainda aquele país. Acho que a parte econômica é um pilarzinho de todo o conjunto que vai melhorar, né? As perspectivas que vai melhorar. Tem muita coisa. Vai demorar um pouquinho ainda. Vai demorar. Mas é que nós sempre comentávamos que nós somos um país tão rico, como comentado, com uma diversidade tão grande, mas nós, como brasileiros, sempre vivemos em crise, né? Então, a crise não era muito compreendida para um latino que estava na Espanha. A crise, para eles, para um europeu, o espanhol, é diferente a concepção de uma crise para um latino americano. Bom, a gente vai ao primeiro intervalo, a gente volta em seguidinha. No Estúdio 4 dessa semana, aqui na UPF TV, estamos falando sobre esse processo de intercâmbios. A Universidade de Passo Fundo está mandando mais 44 estudantes no próximo semestre para vários países. Nós voltamos em seguida. Voltamos com o Estúdio 4. Nessa semana estamos conversando sobre o intercâmbio universitário. Professora Maria Elizabeth, como eu disse, né, são mais 44 estudantes que estão indo agora para vários países, estudantes da Universidade de Passo Fundo.
Como é que ele prepara, né? Porque para fazer essa viagem tem que ter uma preparação, né? Como é que ele prepara, a partir do momento que ele já está aqui na Universidade de Passo Fundo, esse momento do intercâmbio? Bem, é interessante você mencionar isso, porque a Assessoria Internacional tem feito algumas ações no sentido de alertar os nossos acadêmicos que participar de um programa de intercâmbio acadêmico, independente do programa, ele requer planejamento, né? É preciso planejar, é preciso ter a consciência de que, independente do programa de intercâmbio acadêmico que eu possa almejar, existe uma série de critérios para que eu torne a minha candidatura potencial, né? E entre esses critérios nós temos a questão do idioma. É essencial, é um fator assim crucial, né? Para qualquer candidatura hoje, para o aluno ir para o exterior, que ele tenha um domínio bastante interessante do idioma do país para qual ele pretende ir, né? Esse é um fator exigido muitas vezes no ato da candidatura no geral, o aluno tem que comprovar esse domínio, essa fluência no idioma estrangeiro através de testes de proficiência que são testes internacionais. Então, esse é um fator bastante importante para que o aluno seja alertado não apenas naquele semestre em que ele pretende se candidatar. Bom, quero ir semana que vem. Exatamente. Né? Nós temos feito fala com alunos, né? Temos ido a unidades e nos disponibilizamos a fazer isso. No sentido de alertar que existem algumas condições, né? Outra condição que é essencial é a performance acadêmica do aluno, ou seja, ele tem que ser um aluno muito bom, sim, na nossa universidade para ser um aluno candidatável a um programa, né? Porque se nós somarmos as dificuldades que existirão em relação a novas metodologias de ensino que ele vai vivenciar no exterior, somado à questão de um outro idioma, a gente sabe que ele precisa ser um aluno já com um desempenho excelente na nossa instituição para que ele se saia melhor lá fora, né? Então, a assessoria tem feito esse trabalho, mas é importante que se diga que nós temos 4 programas de intercâmbio ativos hoje, que é o Programa Marca, é um programa de reconhecimento de algumas áreas que nós temos aqui na universidade, né? Um programa do Mercosul, como é o caso do curso de arquitetura, o curso de engenharia, de agronomia, e esses cursos eles pressupõem esse reconhecimento então, né, do programa Marca, para que o aluno participe desse programa, que são programas de intercâmbios direcionados a países aqui da América Latina. Depois a Camila havia mencionado o programa Ciências Sem Fronteiras, e que esse é um programa federal e que a instituição aderiu já na sua primeira edição. Então hoje nós temos também um número de aproximadamente já 90 alunos participantes desse programa. O outro programa é o programa Santander Universidades, que também agora encaminhamos já o 3º grupo de alunos, né? E o nosso programa mais antigo é o programa de intercâmbio acadêmico da UPF, propriamente dito, e que esse existe então lá desde 2005, que o nosso colega professor Rafael aí foi um dos primeiros participantes desse programa. Tá, professora, o aluno tem que estar num semestre específico do curso ou ele pode já nos primeiros semestres? Sim, nós falamos em percentual de disciplinas do curso concluídas, né? O programa da instituição, ele prevê no mínimo 50% das disciplinas concluídas e no máximo 90%. Isso ocorre também com o programa Santander Universidades e o próprio programa Marca, que prevê 50% no mínimo das disciplinas concluídas. Já o programa Ciências Sem Fronteiras, que é um programa mais abrangente, digamos assim, o aluno tem que ter concluído no mínimo 20% dos seus créditos, das suas disciplinas, para poder participar. Camila, como você disse no bloco anterior, você já entrou decidida e foi só fazendo essa preparação para poder fazer o teu processo de intercâmbio. Na verdade, eu já fazia curso de inglês e já estava me aprimorando na língua muito antes de entrar na faculdade, né? Mas aí, quando eu entrei na faculdade, foi quando eu dei uma ênfase maior para isso. E aí, quando eu fui para o meu intercâmbio, meu inglês era bom o suficiente para me virar bem. Mas ainda não era fluente, ele ficou fluente lá. Foi depois de algum período lá, estando imersa dentro da língua, que o meu inglês passou a ser fluente. Mas desde muito antes já eu estava me preparando para
está indo para o intercâmbio. Certo. E assim, em termos de educação, o que você notou de diferença com aquilo que é realizado no Brasil? Olha, em questão de faculdade mesmo, a faculdade deles é bem diferente da nossa, pelo menos na área de engenharia, porque a nossa faculdade é muito mais prática. O engenheiro no Canadá, ele estuda 4 anos de universidade e depois ele trabalha 4 anos para poder ser engenheiro mesmo, para poder trabalhar sozinho. E aqui no Brasil, quando você se forma, você já começa a atuar na área. Mas, por outro lado, você vê muita mais coisa prática na faculdade do que lá. Lá é muito teórico e você tem que ir atrás da parte prática, sabe? Depende muito mais do aluno. Ele faz 4 anos do curso, depois tem mais 4 4, anos. que seria uma espécie de um estágio, para aí, assim, ele está habilitado Exatamente. É só depois de 8 anos que o engenheiro pode assinar algum projeto sozinho, ou pode fazer algum projeto, uma casa, ou qualquer tipo de obra possível, é só depois de 8 anos, 4 de faculdade e 4 de trabalho. Então, é diferente o jeito que eles moldam a engenharia lá. A universidade é bem diferente. Aqui a gente é muito prático, a gente tem a teoria e faz um projeto prático em cada disciplina. Lá eles veem só a parte teórica, vem alguma coisinha de projeto, porque eles acham que o aluno vai ver toda a parte prática nesses outros 4 anos, quando ele estiver trabalhando, que é quando ele vai juntar a teoria da faculdade com a prática do trabalho, do dia a dia da engenharia. Certo. Professor Rafael, você realizou, né, fez o teu doutorado em medicina veterinária na Espanha. Sempre uma preocupação, como é que é esse processo de revalidação da titulação no Brasil? Esse processo ele tem que ser pensado no início do doutoramento. Hoje no CNPq e na CAPES existe uma lista de universidades internacionais que são previamente validadas para o processo de formação em stricto sensu. Dentro das universidades existem uns cursos que são validados por essas agências de fomento. Então, o processo de validação, ele inicia quando o proponente termina os seus estudos de pós-graduação no exterior, passa toda por uma legalização desses documentos no país de destino, ou seja, Ministério da Educação e Ciência do país de destino, revalidação no consulado brasileiro no país de destino, e logo esses documentos chegam no Brasil e se encaminha em uma universidade pública federal. Somente as universidades públicas é que detêm hoje o direito de revalidar esses documentos. Então, esse documento, que é o histórico acadêmico, o de stricto sensu, onde tem todas as disciplinas cursadas, a tese, se escrita em idioma espanhol, não se faz necessária a tradução, mas se no idioma inglês se faz a necessidade da tradução, passa por avaliação de um comitê científico específico da área, para professores daquela universidade. Precisa fazer uma nova defesa, no caso do Brasil? Não? Não. Somente passa pela avaliação da tese, e esse processo é um processo em uma reunião, onde se avalia a origem do estudo, qual foi o estudo, como ele foi feito, a qualificação desse estudo, e esse comitê dá um parecer de revalidação ou não do doutoramento ou do estudo de mestrado antes do doutoramento. O que é importante é realizar o estudo de stricto sensu em uma universidade que tem um programa reconhecido no Brasil, antes de iniciar o estudo. Quer dizer, esse seria o pré-requisito, né? Eu primeiro pesquisar e ver qual é a instituição que está ligada à CAPES no Brasil. Principalmente ao CNPq. Porque a CAPES também. Mas, isso é fácil, porque quando alguém submete um pedido de bolsa para estudo de stricto sensu, ele tem que indicar o país e a universidade e o curso de destino. E ali já ele consegue visualizar se é cadastrado dentro da plataforma CNPq. Se não é cadastrado, pois tem que fazer uma consulta específica e aí já fica com a atenção de verificar se isso é ou não revalidado. Nós temos muitos casos no Brasil de títulos obtidos no estrangeiro e não sendo reconhecidos no Brasil. Pois é, e aí acaba sendo um complicador, né? Porque não tendo reconhecimento, você pode ser doutor ou mestre, mas no Brasil... Não é.
né? Não é reconhecido como tal. Vai ter que fazer de novo um curso aqui. Com certeza, com certeza. E aproveitando a oportunidade de, como a Camila comentou, como é bom escutar de um aluno recém Retornou, né? que vindo do exterior, esse padrão de comparação. Acho que isso engrandece muito, poder comparar o que tu tens aqui com o que tu teve fora. Isso é um ganho para ela e é um ganho também para quem está em torno dela. Porque acho que nós só podemos crescer como pessoa quando nós temos um parâmetro de comparação do que é bom, do que é ruim, do que é ótimo, do que é péssimo. E isso a vivência no exterior te proporciona muito. Hoje também dentro da instituição nós temos o processo de internacionalização dos programas de estrito sensu. Eu queria falar sobre isso, professor, mas antes eu preciso direcionar uma pergunta ao Rodrigo para depois a gente voltar e te dar até mais espaço. Rodrigo, no mesmo sentido, que comparação você faz com o ensino que encontrou aqui no Brasil, né, do que você tem na Espanha? A nível educacional, o nível universitário lá na Espanha é mais elevado. É muito mais elevado, mais difícil. Mas depois de pensar muito por que isso o 17% dos estudantes espanhóis trabalham e se pagam seus próprios estudos. O resto somos dependentes de nossas famílias, então o mais normal é que nossos pais paguem nosso curso, né? Do mesmo jeito, aqui a gente tem que trabalhar a maioria dos estudantes e por isso o nível não pode ser muito mais difícil, porque realmente não daria nem o tempo para o estudo nem para realizar as mesmas provas, né? Ainda que não foi umas férias para mim aqui nas aulas que eu tive, eu achei que tive um nível educacional bem legal. Às vezes o tempo que eu precisava para estudar para uma prova era bem diferente do que eu precisava lá na Espanha, né? Para uma prova aqui eu talvez em uma semana já tinha tempo demais para estudar para essa prova. Lá na Espanha, para uma só prova, precisava de um mês, dependendo da disciplina, né? Essa seria uma das diferenças bem grandes que eu encontrei. Como é que é o contato com os professores? Olha, o contato que eu tive com os professores lá no Canadá foi muito similar com os que eu tive aqui no Brasil, porque a maioria dos professores que eram meus professores no Canadá, eles tinham um escritório dentro da universidade. E aqui no Brasil é um pouco diferente. A maioria dos professores também trabalha e dá aula na universidade. Então, toda vez que você tivesse uma dúvida, mesmo que fosse num exercício de aula, você podia estar indo diretamente no escritório do professor e tirando a dúvida com ele. Isso era muito bom, porque e lá, mesmo como o nosso colega aqui acabou de falar, é muito diferente, porque você só estuda lá. Aqui a maioria dos jovens estuda e trabalha. Eu também estudava e trabalhava. E lá eu tinha tempo para estudar em período integral. Então eu estudava de manhã, de tarde e de noite. Isso te dá um estímulo maior para estudar muito mais. Você vai passar o dia na biblioteca estudando enquanto você não tiver aulas. E você vai estar muito perto do professor, de todos os seus colegas, o tempo todo em contato com a faculdade, com a universidade. Rodrigo, como é que foi o contato com os professores? Incrivelmente diferente. Incrivelmente, é outro mundo. Eu não podia acreditar. Por quê? Lá, eu ao princípio achei que era uma falta de respeito por parte do aluno aqui. Depois eu vi que não era assim, que simplesmente era o jeito que eles têm, que não é falta de respeito, sino tudo o contrário, familiaridade, né, com o professor. Lá, para mim, um professor é um professor e ponto, nada mais. Ele não tem nem por que gostar de mim, nem eu dele. Aqui também é assim, né? Mas lá jamais iria à casa de um professor a fazer um churrasco. Jamais. Ou seja, é impensável. Quando eu falava isso para os meus colegas lá na Espanha, sim, estive fazendo um churrasco com um professor lá na casa dele. Eles me falavam, mas foram todos juntos a um restaurante? Não, era na casa dele. Isso era bem diferente, né? A familiaridade, a hora poder sair da aula na metade da aula, porque precisa de um cafezinho, vai, tranquilo, volta. Isso foi um contato bem diferente, muito mais perto o professor-aluno que é o que temos lá na Espanha, né? Lá há um distanciamento, você não consegue ter esse tipo de relação somente em sala de aula. Exatamente, realmente tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Quando tem essa distância,
por exemplo, só se concentra nos estudos, só se concentra em se tem dúvidas ou não. Mas, do outro jeito, por exemplo, ao ter mais familiaridade, bom, se concentra em outras coisas, você está tudo bem, tudo tranquilo, sim. Mas, por exemplo, ter ele no Facebook e poder perguntar uma coisa, uma dúvida que tive em aula, isso é muito legal. E isso na Espanha não existe, por exemplo. E também acho muito importante o que eles falaram da comparação. Eu vinha conversando com a professora Maria Elizabeth e realmente eu aqui falo espanhol com um sotaque, não, desculpa, falo português com um sotaque bem espanhol. Oi, boa tarde, e a gente já se vira, né, para Helena daqui, ó. A gente fica muito surpreendida e eu posso realmente, só com falar 2 frases com uma pessoa que foi para fora, que tive um intercâmbio, muda muito, abre muito a cabeça, abre muitos horizontes das pessoas, justo por isso, por a comparação, né? Porque realmente uno aprende muito mais do seu país quando vai para fora. Legal. Posso- Pois não. posso Só preciso ir para o intervalo que a gente já estourou, mas a senhora fica inscrita e assim como o professor Rafael, a bem. gente volta em seguidinha aqui no Estúdio 4 da UPF TV. Até já. Voltamos, esse é o último bloco do Estúdio 4, a gente está falando sobre os programas de intercâmbios que são oferecidos pela Universidade de Passo Fundo. Professora Maria Elizabeth, a senhora queria falar, o Rodrigo estava dizendo para nós, principalmente desse convívio mais próximo que existe entre os professores e alunos no Brasil. É muito interessante ter essa visão do aluno, o Rodrigo aqui compartilhada com a gente, e também da Camila. E esse é um ponto bem interessante que eu gostaria de colocar, porque dentre todas os benefícios de se fazer um intercâmbio acadêmico, nós temos percebido, assim, na volta do nosso aluno da nossa instituição, esse reconhecimento pela qualidade educativa e muitas vezes também pela própria estrutura que a UPF oferece, né? Eu acho que é uma característica não só dos alunos, mas uma característica nossa de brasileiros de achar que tudo que tem lá fora é melhor do que nós temos aqui, de que a oferta que tem lá fora ela é muito melhor do que a que nós temos no nosso país. E nós temos tido o relato de inúmeros alunos que, ao voltar do intercâmbio acadêmico, acabam reconhecendo como a nossa instituição oferece um processo educacional qualitativo, como os professores são acessíveis e como isso acaba favorecendo o processo de aprendizagem dos alunos, né? Então, é interessante ver que em alguns lugares esse distanciamento ele é muito maior, em outros lugares ele é muito menor, mas eu tenho assim acompanhado os alunos dizendo, puxa vida, como a instituição é boa, como ela promove um ensino de qualidade, se a gente vai comparar, né? Então, claro que em vários aspectos do que eu vejo lá fora, o que eu estudo lá fora, muitas vezes eu não tenho acesso no meu país, não apenas na UPF, mas no nosso país, né? Mas é interessante que ele também reconheça que o que é ofertado para ele aqui na nossa instituição, né? E a saída deles, né, esse trânsito, essa ida e essa vinda também acaba criando toda uma movimentação. Exatamente. E vai, né, contagiando, enfim, envolvendo. Exato. A gente vê que à medida que nós temos mais alunos saindo, né, esse é um processo que contagia os colegas na instituição e mais alunos têm o desejo de também sair. Mas isso, como eu dizia anteriormente, requer um planejamento, seja ele linguístico, seja ele financeiro, seja ele de vida acadêmica mesmo, né? E é um processo que precisa ser feito lá no início, ainda quando eu estou começando o meu curso universitário. O professor Rafael falava antes dessa questão da pesquisa e do espírito investigador, né? E eu acredito que nós temos feito na assessoria internacional um trabalho muito interessante de seleção daquele nosso aluno que sai hoje. Então, nós procuramos realmente selecionar os alunos que são considerados alunos aptos a participar do intercâmbio acadêmico, seja porque ele tem uma performance acadêmica muito boa na nossa instituição, porque ele já apresenta um domínio em língua estrangeira, né? E também porque ele é um aluno que apresenta uma certa autonomia, um sujeito que é capaz de enfrentar desafios, de resolver situações de conflito, né? E muitas vezes nós temos esse aluno que já tem uma experiência de investigação na nossa instituição, ele já está inserido no mundo da pesquisa e nós temos feito essa conversa com eles, né, de como é importante aproveitar o período da mobilidade internacional na graduação para já alinhavar, né, processos futuros, quem sabe pensar numa própria pós-graduação, né, como é o caso da aluna Camila, que a gente conversava também, e ter participado
da mobilidade internacional na graduação fez ela despertar já para essa possibilidade da busca de uma experiência internacional na sua formação futura. Rafael, você queria falar antes, né, sobre a questão justamente da pós-graduação, né, desse processo de intercâmbio na pós. Isso. O processo de intercâmbio na graduação ele já está consolidado, ele tem vida autônoma e que muito bom que seja assim, mas também existe uma preocupação da universidade com relação à internacionalização da pós-graduação do estrito sensu. Isso é uma necessidade nacional que ela vem sendo pressionada pela CAPES, principalmente, e existe um programa da CAPES, um programa do CNPq, um programa da Agência de Fomento do Estado, da FAPERGS, para se fomentar a saída também de alunos de estrito sensu e de professores que estão nos programas de estrito sensu. Nesse sentido, a universidade ela tem se preocupado. Nós temos as nossas licenças de pós-graduação que estão permitindo que professores saiam, realizem seus pós-doutoramentos, seu doutoramento em instituições reconhecidas a nível internacional. Isso é bem importante porque é a única forma de nós conseguirmos, que nós possamos conseguir internacionalizar os grupos de pesquisa da Universidade de Passo Fundo. E eu dou um exemplo bem prático, que é o nosso grupo de pesquisa na medicina veterinária, um grupo que trabalha com imunologia e microbiologia. Esse grupo tem uma forte rede internacional, com 2 grupos importantes de pesquisa, um do Canadá e outro da Espanha, e hoje nós estamos invertendo o processo de formação. O que eu quero dizer com isso? Em 2012, eu tive no meu laboratório uma canadense, 6 meses, realizando parte do seu doutoramento na Universidade de Passo Fundo. Esse ano eu tive 4 meses um espanhol, doutorando da Universidade de León, realizando parte do seu doutoramento na Universidade de Passo Fundo. Então, nós estamos hoje conseguindo internacionalizar o nosso grupo internamente. Nós estamos captando alunos estrangeiros para estar estudando aqui, realizando o seu doutoramento, produzindo ciência colaborativa internacional dentro da universidade, e isso é muito bom. Isso é muito bom e nós estamos fazendo isso. Tem um outro professor que tem uma colaboração importante com a Universidade da Holanda, de Wageningen. Tem tantos outros professores da odontologia, da agronomia, da engenharia, da educação, que também, da história, que tem importantes parcerias internacionais com outras universidades. Tantas outras, não quero pecar aqui, que existe muita colaboração internacional sendo realizada na UPF. Isso é fundamental, né, professor? Porque assim, faz com que cada vez mais a instituição se torne uma referência internacional e que receba esses profissionais de fora, né, e que já venham diretamente. Bom, para onde você vai? Eu vou para a UPF, né? Com certeza. Hoje, nós tivemos a oportunidade de estar na Europa no final do ano passado com o professor José Carlos, o nosso magnífico reitor, e ficou muito claro que hoje o processo de reconhecimento universitário depende diretamente e quase exclusivamente hoje da capacidade científica da universidade, do estrito sensu. Todas as universidades hoje apostam na internacionalização do estrito sensu, do que tem de mestrado, de doutorado, de programas de pós-doutoramento para oferecer para a comunidade mundial. Então, hoje, se nós queremos crescer a nível de reconhecimento internacional, a aposta é na internacionalização do estrito sensu. O programa de intercâmbio acadêmico, ele é a base para que se possa fomentar o passo posterior, seguinte, que é a internacionalização. É o grande desafio. É o grande desafio. Legal. Camila, e agora terminar o curso e depois volta para fazer, como é que Eu gostaria de voltar para fazer um mestrado ou doutorado fora do país, porque depois que você sai, você fica com aquela vontade de sair novamente, estudar mais e conseguir esse lado do pesquisador, que é uma coisa que eu só desenvolvi no meu intercâmbio. Talvez por falta de procura minha, porque antes eu achava que era muito importante estagiar. Sim, estagiar é muito importante. Mas esse lado do pesquisador, ele é muito interessante, porque você está ali desenvolvendo uma pesquisa que possa dar um bom resultado, que não vai mudar a sua vida, talvez, mas vai mudar a vida de tanta gente, vai melhorar, vai desenvolver uma nova tecnologia que vai melhorar mundialmente, vai ser muito interessante para todos ao teu redor, é muito bacana. Esse lado do pesquisador é uma coisa que tu desenvolve demais no projeto de pesquisa, de estar saindo do país.
atrás do intercâmbio. É muito legal. Isso que a Camila está falando é legal, porque a pesquisa, às vezes, os alunos, né, torcem um pouco o nariz, né, não entendem exatamente, né? E ela já traz essa visão já um pouco diferente. Isso era uma coisa minha também. Eu achava que a pesquisa não era tão importante quando eu saí daqui. Mas é porque talvez isso era uma coisa minha, totalmente minha. Eu achava que o estágio era muito mais importante. E depois eu pude ver que a pesquisa é uma coisa que abre os seus olhos. Realmente, se tu está ali estudando um novo material, alguma coisa que pode mudar toda a engenharia daqui para frente, pode melhorar o desenvolvimento, é muito legal, é muito bacana. Eu acho que isso é interessante também quando a gente escuta dos alunos o relato, né? Eu estudei tal autor por muito tempo na minha vida aqui na UPF, né? E agora indo para o exterior eu sei que essa pessoa ministra aulas na instituição onde eu vou estudar. Então isso certamente dá uma motivação extra para o aluno, né? Sim, você está vendo que é aquele autor que está ali do teu lado, né? Rodrigo, e aí qual é o futuro, Rodrigo? O que você vai ensinar da economia brasileira para os espanhóis? Na verdade, eu já me formei, decidi terminar meu último ano aqui e me formar aqui, e foi uma decisão muito acertada. E, na verdade, eu me apaixonei por uma gaúcha, então vou ficar aqui mais um ano. E daí o plano é ir embora juntos, mas vou ficar no Brasil, esse é meu plano, morar aqui já. Tu vai morar no Brasil? Vou morar aqui no Brasil, estou muito feliz com a minha experiência. E essa gaúcha assim, querendo se meter aqui de Passo Fundo? É de Passo Fundo mesmo, sim, é de Passo Fundo mesmo, mas ela quer sair daqui. Então, eu não sei se ela está apaixonada por mim ou em mim vê uma saída, sabe, de Passo Fundo. não tenho certeza, né? Mas, sim, eu quero ficar aqui, eu acho que as oportunidades aqui são muito melhores, acho que posso aprender muito mais aqui do que lá na Espanha, e além do mais, se algum dia eu decido voltar para a Espanha, meu currículo vai ser muito melhor se eu trabalhei aqui e volto lá. Então, essas são minhas perspectivas aqui no Brasil, que é um mercado muito aberto e tenho, por sorte, a facilidade de haver nascido num país que o espanhol é uma língua muito internacional e o inglês também é a minha segunda língua, a parte do catalão. Pelo que aqui não acho que tenho muitas oportunidades, acho que posso crescer muito a nível laboral, né? E qual é assim, a recomendação que você dá para o aluno que deseja fazer um intercâmbio? O primeiro que eu sempre recomendo a um aluno que queira fazer intercâmbio é paciência. Muita paciência, porque a burocracia é muito devagar e tem que entender-se entre universidades, tem que fazer o acordo de estudos, muita paciência e não se desesperar. Eu me afoguei um monte de vezes e ao fim terminei de tudo isso e realmente foi uma experiência que vale a pena. Eu para todos os alunos recomendo que se tenham oportunidade, vayam embora, que eles viajem, porque é realmente importante, realmente cresce um monte, se torna muito mais humilde, então se tem a oportunidade é quase obrigatório, tem que sair. Se eu fora professor, eu obrigaria meus alunos a ir embora, e aos professores também. Certo. Camila, qual é o teu último recado para ela? Olha, bem como ele falou, tem que ter muita paciência mesmo, porque o processo seletivo, a Prof. Beth bem sabe que não é simples, né? Tem várias etapas, desde dentro da UPF. Mas eu acho que quando você está no intercâmbio, uma coisa que muitos alunos não fazem é dar o seu melhor em tudo o que tu estiver fazendo. Porque isso foi uma coisa que eu sempre tentei. Tá fazendo uma matéria, tu não vai aproveitá-la no Brasil porque você já fez, não interessa. Dá o teu melhor, aprende o máximo, porque isso é uma coisa que vai ficar para ti, sabe? Faz a pesquisa, faça o teu melhor, para ter o melhor resultado, para poder ter o melhor que tu puder de ti. Sempre dê o teu melhor. Que legal. Bom, a gente está chegando ao final do programa. Queria agradecer a professora Maria Elizabeth dos Santos, que é a coordenadora da Assessora Internacional. Obrigado, parabéns pelo trabalho, professora. Mais um grupo aí significativo de 44 alunos estão indo, né? Nós que agradecemos, Rogério, o teu convite para estarmos Tá aqui. bom, obrigado também a Camila Ribelato, né, que é estudante do curso de engenharia e que esteve no Canadá. Obrigado ao professor Rafael Franduloso, que é professor e coordenador da divisão de pesquisa aqui da UPF. E também ao Rodrigo Harmat Gainza, tá. Tudo perto. Tá bem. Obrigado também, Rodrigo, já está há um ano aqui, pelo que a gente viu, né, vai continuar por aqui. A gente quer agradecer também a sua audiência aqui na UPF TV, muito obrigado. E na próxima semana a gente vai estar de volta tratando de um outro assunto. Até lá.